Começa agora o programa Viva a Vida com Paz e Vida. Na apresentação do pastor Ideraldo Palharim e da pastora Thalita Palharim. Olá, amigos! Olá, amigas! Eu sou o pastor Ideraldo Palharim. Esse é o meu, o seu, o nosso programa. O programa Viva a Vida com Paz e Vida. Espero, tenho absoluta certeza, uma vez que você é de Deus, que tudo vai muito bem com você, porque vai tudo muito bem comigo e vai tudo bem com ela e os que são de Deus, né, Thalita Palharim? Sempre tendo Jesus Cristo na embarcação, na nau, no barco de cada um de nós, sempre vai tudo muito bem. Você lembrou daquele louvor, né? Sim, eu lembrei, mas... Com Cristo no barco, Cante tudo você. vai muito bem. Acho que é assim. É, esta canção. Aqui não é muito da minha época, mas eu me lembro, eu me lembro. Você ainda garotinha de tudo, lá na escolinha das crianças, você cantava esta canção com tremenda galhardia. O que é isso? E as pessoas ficavam, inclusive, assim, tocadas de ouvir você, ainda pequenininha, cantando. Como você cantou agora, movimentando as suas mãozinhas para lá, as suas mãozinhas para cá. Porque com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem. Vai muito bem, com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. Rau, rau, rau. Passou o temporal. Uou! Passou o temporal. É, com Cristo no barco tudo. Com Cristo no barco tudo vai. Sabe o que o papai está fazendo? Tá remando. Tô remando, porque a nossa vida é como que um frágil barco no mar deste mundo, Thalita. E precisamos ter um grande comandante a bordo desta embarcação. Eu não sou este grande comandante. Quem é? É Jesus da minha Bíblia. O nosso Deus. E com Cristo realmente sempre vai tudo muito bem, porque pode vir, né, o temporal, pode vir aquela ventania e tudo mais, mas nós estamos firmados na rocha que é Jesus. Pastor Ideraldo, mas e se Jesus não estiver no barco no dado momento quando as ondas do mar açoitarem violentamente a minha vida? Não se preocupe, que se Jesus não estiver no barco junto com você, ele vai vir de onde está, andando sobre as águas, indo na sua direção para te abençoar e cuidar de você para que você não naufrage. Nossa, Thalita Palharim, deve ser horrível um barco naufragar, não é? Ai. Já pensou? Não quero nem pensar. E quem não sabe nadar, então? E as águas geladas, frias? Nossa. A pessoa, ela vai morrer. Ai, não. Se ela não tiver Jesus e nem chamar por Jesus, ela vai morrer. E sabe o que vai acontecer? Eu vou ficar com dó. Oi, dó. Eu vou ficar com dó. Ouve, escuta. Que dó. Que dó, mas... Quem não aceitar Jesus, quem não aceitar Jesus como Senhor e Salvador e não receber a Cristo no seu coração e depois partir dessa vida sem a certeza de salvação, sabe o que vai acontecer? Nossa, não aperta. Sabe o que vai acontecer? Eu vou ficar com dó. Que dó. Mas tudo bem. Agora, com quem está nos assistindo, não tem por que ficar com dó, porque essa pessoa é sábia, inteligente, está acompanhando um programa abençoado como esse, e ela vai ficar sorrindo, rindo, toda feliz da vida, porque Jesus nos dá a verdadeira alegria. E hoje, no programa Viva a Vida com Paz e Vida, você vai ver. No programa Viva a Vida com Paz e Vida, você vai ver ministração da palavra com a pastora Leda Palharim. Em dezembro, você vai conhecer a Ilha de Patmos. O novo Louvor a Deus, Amor Sem Limites, da pastora Thalita Palharim. E ainda,
a ministração da palavra com o pastor Ideraldo Palharim. Estamos aqui confortavelmente. É verdade. Acomodados, diríamos assim, tanto eu como você, como também o nosso amigo telespectador que nos assiste no aconchego do seu lar. Tem também as pessoas que estão nos ouvindo através da Nacional Gospel Paz e Vida. Exatamente. As pessoas, ao mesmo tempo que assistem o programa Viva a Vida com Paz e Vida, isso somente no horário das 18 horas, Thalita Palharim. Porque nós estamos às 18 horas também, como também estamos às 20 horas com o programa Viva a Vida com Paz e Vida. E quem nos assiste no horário das 18 horas, simultaneamente, no mesmo momento, a pessoa ouve o áudio do programa pela Rádio Nacional 920 AM. Aproveitando então o ensejo, a Rádio Nacional Gospel Paz e Vida, 24 horas de Paz e Vida Ministério Zona Sul. A melhor, isso mesmo, em primeiro lugar no segmento Gospel AM, e já estamos há 12 anos no ar, né? Vamos para 13. Olha. Thalita Palharim, reforçando ainda uma outra informação, porque quem tem um computador e a pessoa gostaria de assistir o programa do horário das 18 horas, ele acessa www.pazevida.com e ele vai no banner lá do site da Paz e Vida, no programa Viva a Vida com Paz e Vida, que tem uma foto minha com você comigo. É mesmo? Aí ele clica lá e ele assiste o programa Viva a Vida com Paz e Vida na tela do computador, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Não é uma bênção de Deus? Então se ligue no site também. E eu acho que ela tem que se ligar aí muito no site, porque também às quartas-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, ela tem 7 opções de 7 igrejas para escolher qual culto, com qual pastor ela quer assistir ao vivo na tela do computador, Thalita Palharim. É a Igreja NET, é o serviço de informática a serviço do reino de Deus. Então explique melhor, né, essa parte. Como assim explicar melhor? Já não me fiz entender? Não, que é muita informação. Então quer dizer que os cultos são transmitidos pela internet de 7 endereços. 7 igrejas. 7 igrejas. Diferentes, obviamente, que são 7 endereços, não pode ser 7 endereços iguais. Eu quero assistir o culto com o pastor Pedro Luiz. Então ela clica lá e o culto é lá da sede estadual da Vila Sônia, às quartas-feiras, às sextas-feiras e aos domingos. Então, ela vê lá, ouve e assiste o pastor pregando a palavra, orando e abençoando a vida dela em qualquer lugar do Brasil. Mas isso não substitui a sua ida à igreja. Claro que não, em hipótese alguma. Nós queremos levar a palavra, as boas novas, propagar o reino de Deus. Mas queremos você, na Paz e Vida Ministério Zona Sul, sendo abençoado, abençoada pelo Deus Todo-Poderoso. Amém. E por falar em abençoado e abençoada, vamos louvar ao Senhor, porque o louvor é um meio pelo qual a pessoa ouvindo o louvor, inclusive, Thalita Palharim, este CD, Amor Sem Limites, em todas as faixas, até porque foi gravado ao vivo, com a participação daquelas milhares de pessoas que compareceram quando do evento da gravação do CD, e você, antes, no meio e, eventualmente, no final de cada música. E eu estava ouvindo o repertório inteirinho do CD Amor Sem Limites, e realmente as suas palavras, aquilo que você diz, e é claro, o CD é de louvor, não é de pregação da palavra, mas o pouco que ministrado impacta as nossas vidas. Amém. É algo que realmente vale a pena a pessoa ter o CD, porque além de ouvir lindas canções, tem esta parte da ministração também, em que a pessoa, ela sente no tom da sua voz, daquilo que você fala, a presença de Deus. Então, fica aí este informativo para você, para que você tenha o CD Amor Sem Limites e você tem como adquiri-lo nas melhores lojas do ramo. Agora, se você preferir, até tem muitas pessoas que vão na Paz e Vida, que frequentam a Paz e Vida, a pessoa pode fazer o pedido do CD exatamente na secretaria da igreja. Faz o pedido e depois, posteriormente, você recebe o CD Amor Sem Limites em uma das igrejas da Paz e Vida Ministério Zona Sul, na secretaria da igreja. Ok, Thalitinha? Vamos louvar o Senhor então com este clipe
mais ou menos clipe? Não é Mas um eu clipe, tô concluindo agora. É um clipe que é um mais ou menos clipe. Não é um clipe, é assim... Mais ou menos um clipe. É um vídeo para divulgação da nova música de trabalho do CD Amor Sem Limites, o Louvor Amor Sem Limites. Vamos conferir? Vamos conferir então este vídeo, que é mais ou menos um vídeo. Vamos lá. Thalita Palharim, novo CD Amor Sem Limites. Lançamento Canzion Brasil. É o amor de Deus. O amor de Deus que é sem limites. Para entender esse amor, só vivendo com Ele. Você é a pessoa por quem Jesus morreu. Olha o seu valor. Como entender? Como entender esse amor? Como medir todo o amor de Deus? Como entender sem conhecer a dor? Escravos que marcaram as mãos e a agonia da coroa de espinhos. Como viver sem antes o conhecer e desfrutar
particularmente, Dona Thalita Palharim, sempre vou amar demais esta canção, porque realmente todas as pessoas entendem que o amor de Deus para com todos nós é um amor incondicional, é um amor sem limite. Não devemos olhar para as adversidades, para os problemas. Nós olhamos para o amor de Deus, o amor sem limites do nosso Pai. Mas agora, você sabe que quanto mais tempo a gente passar meditando, ouvindo da palavra, mais você vai colher da palavra de Deus. E agora a gente acompanha com o meu pai, o pastor Ideraldo Palharim, uma de suas ministrações, um trecho, de uma de suas ministrações em um dos endereços de Paz e Vida Ministério Zona Sul. A palavra que vem do altar para você. Eles não viam, não percebiam que era Jesus. Da forma como o Senhor Jesus abriu as Escrituras e de como falava acerca do que era mistério acontecer com o Messias, com aquele a quem os profetas haviam falado a respeito, certamente esses discípulos não estavam mais tristes, não estavam mais pesarosos. De alguma forma, uma alegria surgiu, mas ainda assim, eles não identificaram que era Jesus. Quando então chegaram à vila de Emaús, quando chegaram na cidade de Emaús, o Senhor Jesus fez que iria adiante, que ele ia prosseguir na sua jornada, quando então um discípulo disse: fica conosco, já é tarde, o sol já se declinou e eis que a noite surge. Não vá, fica conosco, não se vá, já é tarde, o sol se declinou, a noite se aproxima. Oh, minha irmãzinha, será que já não é tarde na tua vida? Mas tarde porque nunca nada de bom acontece. Será que não é noite contínua na sua vida? Porque também para você nada de bom acontece, mas vai acontecer a partir do momento em que você também insistir, não com o vizinho, não com a vizinha, não com o pastor, não com a pastora, mas insistir com Jesus e dizer para Ele: Senhor, fica comigo, Senhor, fica na minha vida, Senhor, fica no meu coração. Eles diziam: fica conosco, já é tarde. Eles fizeram o convite para que Jesus entrasse na casa deles, para que Jesus ficasse com eles. Eles fizeram o convite e Jesus aceitou o convite, e Jesus entrou na casa deles. Aleluia! Oh, meu irmão, minha irmã querida, convida Jesus, vai. Convida Jesus para ficar na sua vida. Convida Jesus para ficar no seu coração. Convida Jesus para entrar na tua casa. Quando já encerrar a reunião, findar a reunião. Quando você chegar na sua casa, quando você abrir o portão do quintal, quando você abrir a porta principal de entrada na tua casa, diga: Jesus, pode entrar. Fica comigo. Fica na minha casa. Convida Jesus, meu irmão. Convida Jesus, minha irmã. Que Jesus aceita o convite. Aleluia. Você acompanhou aí comigo mesmo o pastor Ideraldo Palharim, um breve trecho da mensagem da pregação da palavra de Deus. Mas eu insisto com você para que você venha, esteja na Paz e Vida Ministério Zona Sul e participe de um momento abençoador. Estamos nesta semana na campanha de oração As 7 Virtudes dos 7 Montes de Deus, e você precisa retirar
o seu caderno de oração, comparecendo em uma das igrejas da Paz e Vida Ministério Zona Sul. Isto porque neste domingo agora, às 22h30, estaremos com este pedido de oração, o qual você vai preencher exatamente no monte. Serão 7 equipes, de 70 pastores e obreiros em cada uma destas equipes, totalizando 490 pastores e obreiros, onde às 22h30 estaremos orando, intercedendo a Deus em teu favor, transmitindo inclusive a oração via celular diretamente do monte. Imperdível, compareça, hein? E domingo agora, nos 4 horários, é o Monte Carmelo, o Monte da Resposta. É claro que se Deus respondeu para Elias quando ele orou, o Deus a quem clamaremos é o mesmo Deus de Elias e, portanto, o Deus da resposta. Mas agora, pastora Leda Palharim, a minha digníssima e querida esposa, no quadro De Coração para Coração. De coração. Olá, como vai você, queridos? Quero falar com você que é um homem, uma mulher que serve a Deus, ou que não conhece também a Deus ainda mais, através da sua palavra, tem aqui prestado atenção nas ministrações, na programação, e eu falo de todo o meu coração para a tua vida, querido. Receba essa palavra, Deus tem algo grande e lindo para fazer através de você, no meio da sua família, da sua parentela, onde você trabalha, enfim, dê crédito à palavra de Deus. Eu quero hoje falar com você sobre uma pessoa que tem um nome um pouco peculiar, um nome diferente, um nome estranho, mas preste atenção. É um personagem que a Bíblia nos mostra, está no livro de 2 Samuel, no capítulo 9, e você pode ler, não é, a Bíblia Sagrada, e aí você vai entender um pouco melhor a história. Esse jovem se chama Mefibosete. É um nome diferente, né? Mas lembre-se dele, porque ele vai trazer algo para o seu coração bastante importante. Esse jovem, ele era filho de Jonatas. Ele era um rapaz que ele tinha uma deficiência nas pernas. Ele não caminhava, ele era aleijado, ele caminhava com dificuldade, ele se arrastava, e mesmo vindo de uma descendência de um rei, não é? Porque o avô dele era Saul, ele estava numa situação precária. A Bíblia Sagrada, ela nos diz que ele estava morando, no versículo 5 do capítulo 9 de 2 Samuel, em Lodebar, era o nome da cidade dele, que no hebraico significa um lugar árido, um lugar de deserto. Era lá que estava esse jovem morando. Então preste atenção, não é? Ele vinha de uma terra árida, uma terra triste, vivia numa condição precária, mas nós encontramos em 2 Samuel o rei Davi chamando-o, trazendo-o para sentar-se na sua mesa e se banquetear junto com a família de Davi, não é? E mudar a história desse moço chamado Mefibosete. De que forma, pastora? Davi tinha uma aliança com Jonatas. Davi quis abençoar esse jovem. E esse jovem, ele tinha uma impressão de si próprio, uma autoestima tão triste que chega a doer o nosso coração. Mas, infelizmente, muitos homens e mulheres pensam da mesma forma sobre si mesma. E aqui no livro de 2 Samuel, ele diz assim, olha, ele responde para Davi quando Davi o chama. Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Olha o que ele pensava. Para mim, eu me sinto um cão, eu sou um cão morto. Pela sua deficiência, pela sua condição de vida. Jonatas já havia morrido e tudo mais. Queridos, será que você também em alguns momentos não tem se sentindo assim? Talvez não como um cão morto, mas como alguém sem nenhuma expressão na sociedade, alguém sem nenhum valor no meio da sua família, eu não sei. Mas Davi, o rei, ele abençoou a vida deste jovem com riquezas, com prosperidade, e o convidou para fazer parte da sua mesa. Mudou a história desse jovem.
Davi foi bom. E nós podemos ver Davi aqui representado como o próprio Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Jesus também é rei. Ele é o único rei de verdade. E ele nos convida para sentar na mesa do Pai. Através dele, de Jesus Cristo, nós recebemos bênção nessa vida ainda aqui na terra. Porque a palavra de Deus diz que nós podemos reinar ainda em vida. É o que está na palavra de Deus. Então você nessa terra, você pode ser ainda um homem e uma mulher honrado todos os dias, até antes de você vir a dormir no Senhor, a ser retirado dessa terra. Então pense nisso. Mefibosete foi abençoado. Você, homem e mulher, pode ser abençoado pelo Rei Jesus. Basta você aceitar esse convite, se chegar a Deus, se entregar ao Senhor Jesus, porque o Rei Jesus tem mesa farta para você, ok? Deus abençoe a sua vida. Medite na palavra de Deus do meu coração para o seu coração. De coração, Não é um amorzinho a sua mamãe e a minha querida esposa, a pastora Leda Palharim, neste quadro de coração para coração? É um que coração, amorzinho. né? É uma fofurinha. Thalita Palharim, dezembro agora, vamos explicar, e muito bem para os nossos telespectadores, amigos, porque tem pessoas que sonham em conhecer Israel. Inclusive estamos falando de um lugar, e no meu modo de entender, eu particularmente nunca ouvi nenhuma agência de turismo falando de levar as pessoas para conhecerem Patmos. E nós estaremos indo e estaremos realizando 2 caravanas, saindo do aeroporto internacional de Guarulhos, uma caravana, saindo dia 10 de dezembro e indo para a ilha de Patmos, na Ásia, conhecendo 7 outros lugares, conhecido como as 7 igrejas do Apocalipse, e de lá seguiremos para Israel, tá certo? Uma outra caravana vai sair depois, dia 15 de dezembro, seguindo em direção para Israel. Quando da Ásia nós irmos para Israel, nos encontraremos com esta caravana que saiu aqui dia 15, seguindo somente para Israel. E lá ficaremos juntos e retornaremos dia 23 de dezembro. A pessoa e aqueles que estiverem conosco conhecerão lugares tremendos e fantásticos da Bíblia Sagrada. Como, por exemplo, eu mencionei aqui acerca do Monte Carmelo, onde Elias orou. A pessoa que vai estar conosco, ela vai estar no cume deste monte, onde Elias orou e o fogo desceu dos céus. Então, todos os lugares, e a pessoa que está nos assistindo agora, precisa conhecer o roteiro. Então, ligue 3723-7576 e obtenha as informações para que você realize e esteja junto comigo nesta grande e fantástica viagem. Saída dia 10 de dezembro, retorno dia 23. Ligue e faça agora a sua reserva. 3723-7576. 3723-7576. 3723-7576. Eu quero você junto comigo e junto com a pastora Leda Palharim. Vamos abençoar a sua vida. O Senhor também é aquele que abençoa em todos os momentos. Thalita, se finda mais um programa Viva a Vida com Paz e Vida. Agora a pessoa que assistiu o programa sabendo que está acabando, ele está assim, que dó. Terminou o programa, mas amanhã nós voltamos. Encerramos. Eu sou o pastor Ideraldo Palharim, eu fico por aqui, encerrando a minha participação, me despedindo de você com um forte, apertadíssimo e carinhoso abraço. Fique na bênção. Cuide-se muito bem E viva o Senhor Jesus!